Oi, pessoal. Vamos nesse podcast, eu, Amanda, Tarsi e Felipe, da Academia de Pediatria, falar um pouco sobre um tema bem pontual. A gente vai ser bem específico, bem direto, muito curtinho, mas fiquem aqui para ver um pouco sobre as vacinas antipneumocócicas. Nós fizemos um podcast muito bom sobre pneumonia e tínhamos já gravado antes um podcast de bronquiolite. E pensando nessas doenças respiratórias, as vacinas antipneumocócicas, elas têm um papel, assim, divisor de águas. Eu acredito na epidemiologia dessas doenças como um todo. Não só nas respiratórias, né? A gente vai ver que teve também na história influência nas meningites, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre as doenças respiratórias. E aí, então, a gente tem um cenário hoje no Brasil de que o SUS dispõe da vacina com 10 sorotipos, a pneumo 10 valente. A gente tem no serviço privado o sorotipo 13 valente e o sorotipo 15 valente. E a gente tem aí para chegar, eu acredito que semana que vem ou daqui a 15 dias, no Brasil está chegando, já foi autorizado. Tá. Já tem propaganda de venda em algumas clínicas, a pneumo 20 valente, tá? Que já está circulando essa vacina nos Estados Unidos e acredito que em alguns países da Europa há algum tempo. E por isso também que a gente falou tanto sobre a diferença de tratamento de pneumonia entre os países, né? Tassi falou, quando a gente gravou o podcast de pneumonia, aqui nos Estados Unidos, em alguns casos, já faz dose dobrada. Poxa, mas lá eu já estou vacinando com uma vacina mais ampla há um tempo. E aí, como é que a gente fica em relação a esses sorotipos das vacinas? Só para lembrar, antes da gente falar das vacinas de fato, quando é que a gente faz? 2 meses, 4 meses e depois um reforço com 12 meses no SUS. No SUS. Quando a gente vai para o setor privado, que a gente usa a pneumo 13, ou a pneumo 15, ou a pneumo 20, a gente tem uma nova dose com 6 meses de vida da criança, Perfeito. tá? 2, 4, 6, reforço. Com No 12 caso do meses. privado, 13 meses, Isso, né? é. Que eles fazem junto com a meninga CWY. Era o calendário antigamente, né, pessoal? A pneumo 10 antes era 2, 4, 6 meses com reforço aos 12. Exatamente. Exato. E aí foi feito os estudos, inclusive na época desses estudos do Cireva, eu acho que em 2013, que começa a se falar em fazer só 2 doses. Perfeito. Olha, esse episódio, inclusive, recomendo assistir pelo YouTube, porque o Filipinho vai mostrar o Cireva 2013, que é exatamente pós-Pneumo 10. Pneumo 10 entrou no PNI em 2010. Cireva 2013 já vem mostrando aí uma grande mudança nesse perfil epidemiológico, Mas né? primeiro eu acho, Tassi, que dá pra Sim. gente mostrar essa daqui, Tá. certo? Essa é a tabela das vacinas. Essa é a tabelinha das vacinas, Tá boa. toda vendo a pneumo As 20, cepas, as né? cepas que pegam as vacinas. Mas aqui, ó, a pneumo 10 Não, sendo tá perdoado aqui tendo porque PNI, Não né? chegou aqui ainda, né? É, tô perdoado, porque as meninas disseram que ia colocar aqui porque era novidade, então eu vou deixar. Tá, deixa Mas aí. olha comigo aqui. A pneumo 10 é a nossa do Programa Nacional de Imunização. Nós temos a pneumo 13, que é, tá certo? Com a adição da cepa 3, 6A e 19A. E temos a pneumo 15, que é a que está sendo comercializada hoje a mais na saúde suplementar. Que tem a 3, a 6A e 19A. Temos ainda a 22F e a 33F. Felipe, isso é importante? E aí eu vou trazer... Antes de eu passar, só explica aqui. Essa daqui, em relação a essa, além de ganhar os sorotipos 22F e o 23F, melhorou também a imunogenicidade do sorotipo 3. Isso. Então, assim, a gente ganha 3 sorotipos com ela, apesar de só aumentar de 13 para 15, porque a gente melhorou aqui do sorotipo 3. Isso, perfeito. Desses aí, eu me preocupo muito com 19A, tá? E aí, volta lá, Filipinho, só para quem tá no YouTube Opa. ver. Eu me preocupo com 19A. Ele não está dentro da pneumo 10 e ele tem uma grande resistência aos antibióticos que temos hoje, certo? Então, ele é um danadinho, porque ele faz pneumonia invasiva e é resistente às penicilinas. Então, esse aí, a gente precisa urgentemente cobri-lo, Sim. né? Tá de fora no PNI. Mas aí, é aquele estudo do Cireva que tu vai... Deixa eu botar pra cá. mostra. Aí mostra aí. 2023, vou até aproximar. Notem aqui... 2023, Tá. tá? 2023. Ano passado. Notem aqui que nós temos 2 cepas que estão acima de 100 casos nesse estudo do Cireva, que é a cepa 3 e a cepa 19A. Então, a 19A com alta taxa de resistência, como o Tarsi comentou, e a 3 com alta virulência. Apesar de não ter tanta resistência, os pacientes têm uma maior chance de evoluir com pneumonia grave. E nesse contexto, a gente tem uma grande quantidade de pacientes com doenças invasivas com esse sorotipo. E aí, de novo, o sorotipo 3 e o sorotipo 19A, eles fazem parte tanto da pneumo 13 quanto da pneumo 15. Então, a gente acredita
que com a introdução da pneumo 13 e ou da pneumo 15 no calendário do SUS, né, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, a gente vai ter uma mudança ainda maior da incidência das pneumonias. Só para vocês entenderem, quando houve a introdução da pneumocócica no calendário do PNI, a gente teve uma redução importante das doenças invasivas pelo pneumococo. Então, pensa aí na redução das meningites, pensa aí nas bacteremias ocultas, pensa aí também, né, dos quadros de pneumonias invasivas. Então, é um paciente que, tomando a vacina pneumocócica, ele teve a redução de todos esses quadros. Então, de pneumonia, quando a gente pega o número global, houve uma redução. Só que o que aconteceu? As pneumonias graves, elas acabaram não sendo atingidas. Como assim? A gente tinha determinada quantidade de pneumonias graves, uma grande quantidade de pneumonias que não eram tão graves. Na hora que a pneumonia grave ela foi reduzindo, a proporção das pneumonias graves elas aumentaram. O que acabou trazendo uma sensação na pediatria de que houve um aumento das pneumonias necrotizantes, das pneumonias complicadas, mas na verdade é porque os quadros leves agora, eles começaram a ser prevenidos com o uso das vacinas. E aí justifica justamente aquela situação do antibiótico, que agora que os casos leves não estão acontecendo porque eu tenho vacinas, eu estou tendo pacientes que estão adoecendo por bactérias mais resistentes. Sim. E pode ser que a gente, ao instituir uma vacina dessa aqui no PNI, Sim. a gente precise mudar o cenário e começar uma amoxicilina talvez em dose mais alta. Essa é uma hipótese, mas ainda não está comprovado que a gente precisa fazer isso. A SBP ainda não publicou isso. Então, a gente está falando aqui sobre a vacina antipneumocócica e fica parecendo que só o pneumococo causa pneumonia. Mas, assim, só para lembrar que, pensando em vacinação, existem outras vacinas no calendário. Por exemplo, a vacina contra influenza, que vai proteger da pneumonia viral, Sim. e a vacina contra hemófilos influenza, que vai proteger de casos graves de pneumonia também. Então, isso foi um cenário que mudou lá para trás. Né? Eu lembro que eu tive professoras de pediatria que disseram que trabalhavam em hospitais de infectologia daqui, que era melhor que tivesse beliche para poder internar na época, antes do advento da vacina de hemófilo e depois da de pneumococo. Sim. Hoje a gente tem um cenário em relação a essas doenças mais controladas, e aí pensando nos Estados Unidos, que já circula lá o uso da pneumo, não é mais a 10 há muito tempo, Sim. já usa A 15 20. e 20, Sim. né? Lá eles precisam fazer uma dose mais alta de amoxicilina. Tá. Então, eu acho que quando a gente tiver no PNI, acho não, é uma tendência natural, né? Não é o que a Amanda acha, a tendência é epidemiológica. Quando a gente tiver um PNI com a pneumo 13 a longo prazo, a gente vai começar a ter pacientes que não vão ter esses tipos aqui, Sim. e aí vai escapar tipos que não estão cobertos. Pois é, mas isso não é uma coisa ruim, negativa. Não, claro Porque que se não. a gente tem um PNI que tem uma pneumo 3, uma pneumo 15, eu vou estar cobrindo uma 3, uma 19A. Sim, Então, isso vai diminuir a quantidade de chance pessoas doentes. exatamente, de você pegar uma pneumonia, a criança, né? Pegar uma pneumonia por uma bactéria Claro. que causa uma pneumonia complicada, um agente invasivo, altamente virulento. Então, é benéfico. Claro, então Né? a gente precisa Totalmente. lutar para ganhar uma dessas duas aqui no PNI. Inclusive, hoje em dia, quando eu estou no consultório, que a família vem conversar comigo sobre fazer as vacinas pelo SUS ou pelo privado, eu digo, olha, se você tiver que escolher uma, sinceramente, eu escolho faça pneumo 13. Eu digo isso, faça, se você quiser, você faz E tudo pelo consegue, né, SUS. pneumo 13 no comércio? Eu acho Consegue, que não, consegue. né? Consegue? Porque a 15 está faltando muito. Tá. Você Consegue. faça tudo pelo SUS, mas faça pneumo 13 no privado, certo? Porque, bom, os números mostram, né? Isso. Que as cepas Eu fico são a única essas. dúvida que eu tenho aí, realmente o estudo ele é muito antigo, é que existe um estudo no New England, que foi do início dos anos 2000, e aí foi o período, principalmente da pneumo 10 entrada, pneumo 7 também, que ele mostrava que a vacinação, além de reduzir a incidência dessas doenças invasivas, e aí inclui pneumonia, também reduziu a questão de resistência antibiótica. Então, a gente sabe que os Estados Unidos utilizam essas vacinas com mais sorotipos de pneumocócica há mais tempo do que a gente. É isso. E eles acabam Esse- usando antibióticos em maiores doses. E aí eu fico na dúvida se, na verdade, é porque eles estão agora tendo a seleção natural de outras cepas, que a gente não tem o costume aqui, Sim, ou se, na verdade, é porque eles sempre utilizaram doses mais altas. sim. E já Entendeu? selecionavam antes. Perfeito, Sim. e eles já selecionavam. E aí, Fico na isso, dúvida. é isso. ampliava a Fico na vacina. dúvida. Quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha? Perfeito. A galinha. É o ovo ou a galinha? E aí, Eu a minha esqueci esse impressão- muito popular. Veja, a gente só vai ver isso no futuro, mas a minha impressão é que
O Brasil precisa lutar, com certeza, para introduzir alguma coisa contra o 19A e o 3, porque Sim. a gente tem dados locais Isso. que mostram que essas duas cepas, esses dois sorotipos, são os principais causadores de pneumonia. Uhum. Então a gente vai Doença ter que grave, lutar. né? Perfeito. É. Então, assim, é o paciente que tem que ser protegido. Da pneumo 15, eu quero complementar 22F, 33F. É uma parcela ínfima da população que está sendo acometido por esses. Mas a pneumo 15 tem seu valor, como a Amandinha mencionou, porque acaba que tem mais potência e imunogenicidade contra o sorotipo 3, né? Mostra o Cireva 2013, acho tão bonitinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu Aquilo volto. ali. Inclusive, enquanto isso, Certo. eu acho que vale a pena a gente relembrar que nós temos, né, no nosso CRI, a vacina pneumocócica 13 Certo. para grupos populacionais específicos e também temos a pneumocócica 23, que é uma vacina polissacarídica e que a gente acaba não podendo utilizar em menores de 2 anos. Isso. Por isso que a gente tem que lembrar sempre daqueles grupos de risco. Na pediatria, a gente poderia lembrar muito dos pacientes asplênicos, eu acho que é Certo. interessante. E aí entra até os pacientes com doença falciforme. A gente também tem que Oncológicos. lembrar muito dos pacientes oncológicos e também daqueles pacientes que foram transplantados, né? Sim, sim. De qualquer forma, esse grupo populacional, ele precisa ser encaminhado para o CRI para poder ter acesso a essa vacina. Aqui eu estou trazendo o Cireva 2023, deixa eu só ampliar aqui para ficar um pouco mais fácil. Não sei se vocês usam assim, eu particularmente uso muito o instrumento que é a caderneta de saúde da criança, né? Sim, E claro. alguns pacientes já me perguntaram, porque lá tem ela no quadradinho da pneumo 23, eu não sei se vocês já viram, lá embaixo. Sim, E aí alguns pacientes me perguntaram, e essa daqui não vai tomar não? sim. Mas aí a gente coloca, outra população é a população indígena, Felipe. Sim. Que entra lá como grupo especial, que vai utilizar aquela coisa, e paciente convivendo com HIV. HIV. Sim. Esse é o Cireva 2023, né? E aqui a gente vai ter uma melhor distribuição de sorotipos. Aqui, inclusive, roubou o 19A. Não, o 19A está aqui. Tá aqui. A gente tem, ó, que o 19A nesse período era de 52 casos, ou seja, era semelhante a outros sorotipos. Não, então esse é o Cireva 2013. 13, esse é o 13. Tá, O 23 13. foi aquele que eu mostrei inicialmente. Ah, tá bom. Que aí era o foco do 3 e do 19A, que eram os únicos que tinham mais de uma centena de casos. Perfeito. Então aqui, se a gente observar, a distribuição ela é mais homogênea. Aqui, ó. A gente tem o 6C com 66 casos, o 8 com 64, É. temos o 12F com 61, temos o 7F com 58, o 3 com 121, o 19A com 52. Vê, E aqui, ó. 52, ó. Tão E aí eu vou parecido até com os colocar outros, né? Tão para o pessoal 10 parecido. anos, comparar, né? 10 anos depois. 10 E é anos esse daqui. depois. Para comparar, o que, que você observa? Que o 19A e o 3 disparados são os que estão mais prevalentes, que eu acho que são esses aqui que a gente vai ter que agir Sim. nesse exato momento com Total. essas vacinas que já estão disponíveis. PNI, bota pneumo 13, isso bota aí tem que entrar, não pneumo tem pra mim, não. 13. Porque a Total. gente não É sabe isso. se depois isso vai gerar uma seleção de bactérias para adoecer por bactérias novas Sim. ou pelas bactérias que existem ficarem mais resistentes aos antibióticos. É. Aí a gente só vai, são cenas dos Cenas dos próximos próximos capítulos. capítulos. E não são próximos amanhã, né? Porque a diferença dos estudos é Não. de 10 anos. Isso aí é quando Beca, Bia, Júlia forem médicas, né? É, Já vai estar aí aposentada. eu vou estar aposentada fazendo crochê E com meus Bahamas? netos, Ai, ai. cuidando das minhas netas. Eu Que vou bom. estar. Então Meus é netos. isso? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa atualização sobre as novas vacinas disponíveis aqui no Brasil. Então, pessoal, curta aí o canal, se inscreve, compartilha. A atualização e informação precisa ser compartilhada, né? É isso, a gente volta com mais conteúdo e esperamos que todos vocês estejam aqui. Liguem o sininho, É o sininho aqui, é os lábios do sininho. porque ele vai mostrar quando chegarem novos conteúdos. E você, aproveite, compartilhe, nos siga nas redes sociais também. E, claro, se tiver algum assunto que você sugere que a gente discuta aqui, coloca aqui embaixo nos comentários. Até a próxima.